Meu povo, hoje eu vou mostrar para vocês os livros do terceiro período ou segundo semestre do Seminário Presbiteriano. São livros que eu usei nesse semestre e ainda estou usando. Lembrando que a gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando os livros que foram usados no segundo período, no segundo semestre do ano passado. Fiquei devendo para vocês, eu sei, os livros do primeiro período, lá do primeiro semestre. Infelizmente, eu ainda não estava com essa ideia em mente e vou acabar ficando devendo para vocês esses livros. Mas a partir de agora, a ideia é que até o último período, cada semestre, eu mostre aqui os livros que estão sendo usados aqui em nossa formação, nessa jornada no seminário presbiteriano. Começa acompanhando o vídeo anterior, chega até esse vídeo para a gente continuar nessa jornada aí de livros. Então, sem mais delongas, tenho do meu lado aqui uma pilha de livros e olha, nem estão todos aqui. Alguns livros, uma pequena minoria, mas alguns livros eu adquiri de forma digital, fazendo a leitura pelo Kindle. Inclusive, fica aí uma dica para você que é leitor. Você consegue comprar livros bem mais baratos por meio da opção digital no Kindle. Alguns eu consegui economizar comprando por aqui. Para nós que somos seminaristas, inclusive, fazer um investimento a cada semestre desses livros nem sempre é tão fácil, mas a gente está sempre procurando uma estratégia para economizar. Mas olha, vamos lá. Eu quero falar, mostrar, melhor dizendo, os livros por disciplinas. É claro que eu não vou comentar a fundo sobre cada um dos livros, esse vídeo ficaria muito extenso, até porque os livros que aqui estão, muitos deles eu ainda estou usando, porque quando gravo esse vídeo, eu estou cursando o terceiro período do Seminário Presbiteriano, certo? Então, vamos lá, olha só. Primeiro, na matéria de evangelização. Estou tendo evangelização no terceiro período agora do seminário. Esse livro é um livro que ainda não comecei a leitura, Evangelização Teocêntrica, mas é um livro obrigatório para essa disciplina. Então, ó, Evangelização Teocêntrica. Mas além de Evangelização Teocêntrica, no Kindle eu fiz a leitura do livro Marcha Triunfante, também na disciplina de evangelização. Vou colocar a capinha desse livro aqui em algum lugar. E também no Kindle eu fiz a leitura do livro Ministrando como Mestre, do Stuart Olyott. Um livro muito bom, muito simples, mas que me edificou bastante e me mostrou, de fato, qual deve ser a nossa referência aí no ministério, né? Devemos buscar ministrar como mestre. Esse livro traz muitas características de como o nosso mestre cumpriu por excelência, com excelência, esse ofício. Então, evangelização, deixa eu me lembrar, são esses. Caminhando, vamos para a disciplina de Introdução ao Novo Testamento. O nosso livro-texto foi o livro do Bloomberg, Craig Bloomberg, Introdução aos Evangelhos. Diga-se de passagem, um livro fantástico. Não fizemos a leitura desse livro por completo, você percebe aqui que é um livro bem grande, né, de leitura aqui, um livro que tem mais de 500 páginas, mas nós lemos aqui cerca de 150 páginas, quase 200 páginas desse livro, uma parte introdutória. Então foi nosso livro-texto praticamente, da disciplina de Introdução ao Novo Testamento. Agora, para a matéria mais temida dos seminaristas, o grego, a gente usou, deixa eu mostrar isso aqui primeiro, a gente usou a gente está usando, né, essa gramática aqui, Introdução ao Grego Bíblico. No semestre passado, a gente tem um vídeo aqui falando sobre os livros do semestre passado, mostrando os livros do semestre passado. Nós usamos outra gramática, a gente estava com outro professor, teve uma mudança de professor, e ele preferiu usar essa gramática aqui, ó. Então, grego 3, que eu estou fazendo no terceiro período, estou usando essa gramática. Além dela, nós fomos incentivados a usar esse livrinho do Paulo On, reverendo Paulo On, grego diário. Esse livro aqui tem 70 estudos, assim, é quase que um devocional que você faz diariamente
na língua grega. Então são estudos do Novo Testamento em grego. Foi um incentivo do nosso professor para que a gente tivesse contato todos os dias aí, porque quem está estudando grego tem que estudar todos os dias um pouquinho, pelo menos, para não perder aí o pique. Mas nem só de grego vive o homem, mas também de hebraico. A gente também tem hebraico. E aí, hebraico, a semelhança do último semestre, dos últimos 2 semestres, nós continuamos usando como livro-texto essa gramática do Keller, o hebraico bíblico. É uma gramática introdutória. Esse livro é um livro que no seminário, tanto em hebraico 1, 2, 3 e 4, normalmente no seminário presbiteriano, é o livro-texto para a disciplina de hebraico, uma gramática em hebraico. Estou fazendo hebraico 3, então estou usando aqui essa gramática do Keller. E hebraico não é nada fácil, né, gente? Meu Deus. Além disso, nós também estamos cursando no terceiro período História da Filosofia 2. Nós já fizemos Introdução à Filosofia no primeiro período, História da Filosofia 1, e agora estamos no segundo período, e agora no terceiro, História da Filosofia 2. E tanto em História da Filosofia 1 quanto em História da Filosofia 2, o nosso livro-texto é esse livro, História da Filosofia Ocidental. Esse livro ele vai fazer um apanhado assim, panorâmico da história da filosofia, desde os pré-socráticos até o pós-modernismo. Então, tem sido muito legal perceber como nós iniciamos lá no segundo período, falando um pouco, no primeiro período falando sobre os pré-socráticos, e hoje, quase findando o terceiro período, nós estamos chegando aí em filósofos que já estão bem próximos de nós, e esse livro ele cumpre essa função de apresentar esse desenvolvimento da história da filosofia ocidental. Em História da Filosofia 2, o livro-texto que nós estamos usando é esse livro. Não somos obrigados a ler todo esse livro, mas existe um número de páginas que nós estamos lendo desse livro a cada semestre. Então, a cada semestre a gente vai lendo um pouquinho. O meu tá bonitinho, tá bem rabiscadinho aqui. Tô lendo bastante até. Mas vamos lá. Agora, para a matéria de português, nós estamos fazendo também nesse semestre português 3. E daí, a gente tem alguns livros. Eu quero começar falando sobre um que eu li no Kindle, um livro do Adler, Mortimer Adler, que é o mesmo escritor de Como Ler Livros, um livro famoso aí do Adler, que inclusive em semestres, em períodos anteriores, foi uma das leituras obrigatórias, e agora o Adler volta novamente sendo uma das leituras obrigatórias com o livro Como Falar, Como Ouvir. E como esse livro, ele me abençoou, sabe? Me abençoou muito, me mostrando como nós temos, por muitas vezes, dificuldade de ouvir, e isso, por muitas vezes, gera em nós também dificuldade de como falar da forma correta, da melhor forma. O Adler dispensa comentários, é um clássico, e eu fiz a leitura desse livro por completo nesse semestre. Mas além dele, eu ainda tenho compromisso, esse eu ainda não li, mas é um dos livros obrigatórios, do livro Sobre Escrever, de C.S. Lewis. Então não posso comentar tanto, ainda não fiz a leitura, mas quero ler. E atualmente, ainda em português 3, eu estou lendo Para Ler a Bíblia como Literatura. O Heineken, no início desse livro, estava lendo agora há pouco ali algumas páginas. Ele começa o livro, e essa é a tese do livro, né, defendendo as escrituras como uma literatura, também como uma literatura. E é muito interessante perceber como as nuances que ele vai mostrando do que é uma literatura estão bem claras também nas escrituras. E a gente passa a observar as escrituras, a ler as escrituras de uma outra forma, observando detalhes que antes, sem a leitura de um livro como esse, a gente não observaria. Então, Para Ler a Bíblia como Literatura. Heineken, muito bom. Então, de português, são esses livros, 3 livros. Mas agora, nós estamos cursando também, são muitas disciplinas, né? Eu sei, ore por mim, meu irmão.
São muitas disciplinas. Ó, História do Pensamento Cristão 1. Nós estamos estudando História do Pensamento Cristão 1 nesse semestre. E o livro texto é o livro Conhecendo os Pais da Igreja. Esse livro é um livro, para ser sincero, que eu não gostei tanto por alguns motivos. Não gostei tanto por conta da perspectiva teológica do autor. Acredito que a forma como ele se posiciona teologicamente quando trata da história de alguns pais da igreja são divergentes da minha, mas obviamente respeito a posição do Litwin, mas não concordo com tudo, mas esse livro cumpriu um papel muito bom na minha leitura, porque eu sempre fui uma pessoa que ainda não tinha contato praticamente nenhum com os pais da igreja. E esse livro, ele promete ser uma introdução aos pais da igreja, e nesse aspecto ele, de fato, cumpre bem o seu propósito. É um livro muito simples, uma leitura rápida, onde você conhece 10 pais da igreja e, de fato, de alguma forma, isso enriquece aqueles que não tinham contato com os pais da igreja, como era o meu caso. Foi o meu primeiro contato, o primeiro livro assim, que eu li sobre os pais da igreja. Então, com a tarefa de apresentar alguns pais da igreja, eu acredito que o livro seja legal, embora eu não concorde com o posicionamento teológico do autor. A gente fez, inclusive, uma prova sobre esse livro aqui, tivemos que ler e fazer uma prova sobre ele. Estou esperando o resultado, orem por mim para dar tudo certo. Em História da Igreja 2, nós estamos cursando História da Igreja, nós continuamos com o mesmo livro do último semestre, O Cristianismo através dos Séculos. Tem minhas controvérsias com alguns pontos também do autor, enfim, mas não vou ficar aqui sendo um cara chato também, que critica tudo, né, e todos, porque a ideia aqui é mostrar os livros. A gente não leu todo esse livro, havia uma parte que a gente já havia feito a leitura no semestre anterior, e nesse semestre a gente continuou fazendo a leitura de uma outra parte. Estou quase terminando a parte da leitura obrigatória desse livro, e tem sido legal, interessante a gente conhecer a história da igreja, embora existam outros livros que, em minha opinião, fazem esse trabalho de apresentar a história da igreja de uma forma melhor. Mas esse é o livro-texto que nós estamos usando. Na disciplina de Credos e Confissões, nós fizemos a leitura do Credo Apostólico, fizemos a leitura da Confissão Belga, fizemos a leitura do Catecismo de Heidelberg, fizemos a leitura dos cânones de Dort, e os 3 citados antes de mostrar os cânones de Dort, mas inclusive os cânones de Dort você também acha, isso porque eu tenho o exemplarzinho aqui, você encontra disponível na internet de forma gratuita, então eu acabei fazendo a leitura por lá, também pelo fato de ser uma leitura mais rápida, uma leitura menor. Nós fizemos a leitura então dessas confissões aí que estão ao longo da história, certo? Mas além disso, o livro, assim, talvez o livro texto da disciplina de Credos e Confissões, eu fiz no Kindle, encontrei de graça para quem é Prime na Amazon, aí eu não podia perder, que é o livro Imperativo Confessional, do Carl Trueman. Inclusive é um ótimo livro que é uma porta introdutória para, assim, abrir os nossos olhos no que diz respeito à necessidade de confessionalidade, ainda mais quando consideramos o fato de que estamos sendo preparados para o Sagrado Ministério, para servir uma igreja reformada. Esse livro foi muito importante para mim, no Imperativo Confessional, porque, como vocês já sabem, se me acompanham aqui no meu canal, eu sou oriundo, minha conversão ela veio de um contexto neopentecostal. E quando eu aderi à teologia reformada, embora eu tenha passado por todo o período e estágio para chegar até o seminário presbiteriano, a gente acaba se deparando com uma tradição, que no caso é a teologia reformada, que tem muito conteúdo para conhecermos, estudarmos. Então, esse livro abriu os meus olhos para a importância da confessionalidade,
era algo que eu já vinha sendo despertado há algum tempo, mas esse livro me ajudou ainda mais a intensificar isso e levar isso cada vez mais a sério e perceber a importância dos credos, a importância das confissões ao longo da história da igreja e como isso é importante para nós também nos dias de hoje. Então, credos e confissões foram essas leituras. Em Teologia Sistemática 3, nós estamos cursando aqui também nesse período. Olha, nós fizemos a leitura de uma parte do livro As Maravilhas de Deus, do Herman Bavinck, um livro muito bom. Nós estamos estudando Cristologia em TS3, em Teologia Sistemática 3. Então nós fizemos a leitura de uma parte do livro do Herman Bavinck aqui. Eu gostaria até de ler um trecho para você. Olha só. A ideia do vídeo não é essa, né? Mas olha só. Às vezes, deuses ou espíritos inferiores servem como mediadores, mas geralmente são homens dotados de conhecimento e poder sobrenatural e com uma aura especial de santidade. Na vida religiosa das nações, eles ocupam um lugar importante e em todas as ocasiões importantes da vida pública e privada, como em calamidades, guerras, doenças e empreendimentos, e assim por diante. Eles são consultados, seja como adivinhos ou mágicos, santos ou sacerdotes. Eles apontam o caminho que supostamente os homens devem seguir para obter o favor da divindade. Mas eles próprios não são o caminho. As religiões das nações são independentes da pessoa dos mediadores. Isso é verdade até para as religiões fundadas por pessoas específicas. Buda, Confúcio, Zaratustra e Maomé são de fato os primeiros confessores das suas respectivas religiões, mas não são o conteúdo dessas religiões. A conexão deles é, em certo sentido, acidental e externa, e a religião deles poderia permanecer a mesma, ainda que seus nomes fossem esquecidos ou suplantados por outros. E aí Bavinck vai mostrar como o cristianismo é diferente. E ele chega em um trecho, que é o trecho que eu queria chegar, e diz o seguinte: Cristo é o próprio cristianismo, e não está fora, mas dentro dele, uma vez que, sem o seu nome, sua pessoa e sua obra, não haveria cristianismo. Aquilo que foi pensado e esperado na crença em um mediador nas outras religiões foi cumprido real e perfeitamente em Cristo. As Maravilhas de Deus é Herman Bavinck. Mas além disso, nós estamos lendo o trecho acerca de Cristo na Teologia Sistemática do Lis Berkhof. Esse é um livro-texto que acho que nos acompanhará, nos acompanhou, está nos acompanhando e vai nos acompanhar até o fim do curso no Seminário Presbiteriano. Então, Teologia Sistemática do Lis Berkhof. Além disso, ainda preciso ler um texto, uma parte sobre Cristologia, nesse Guia de Estudo da Confissão de Fé de Westminster. Ainda é uma leitura obrigatória que eu quero cumprir. Tem uma parte sobre Cristologia que quero ler. E, por fim, deixa eu ver se de fato eu não esqueci nada. E, por fim, o livro de John Murray, Redenção Consumada e Aplicada. Esse livro, nós fizemos a leitura da metade dele, a outra metade, conforme o nosso professor, será lida no próximo semestre, mas também a parte onde trata sobre expiação, principalmente para a matéria de Teologia Sistemática 3, com foco em Cristologia, foi muito útil. Então, apresentei a vocês, não sei se eu me esqueci de algum, acho que não esqueci de nenhum livro não, desse semestre, mas basicamente a maioria está aqui. Então, me aguarde para o próximo semestre, orem por mim, para que eu possa mostrar aqui para vocês os próximos livros, até a gente chegar no fim dessa jornada aqui no Seminário Presbiteriano. Deus te abençoe.